E estamos começando mais um vídeo da série Explorando Arduino, aqui no canal Brincando com Ideias. Hoje, pessoal, nós vamos falar do controle de motores acionados por Arduino. Nós vamos entender como fazer com que o acionamento do motor a gente consiga fazer com precisão. Se você já fez uma programação com Arduino para motores, já percebeu que a gente às vezes até consegue acionar o motor, mas de forma rápida, né? Ele girando rápido, o acionamento é tranquilo. Mas quando a gente quer acionar o motor girando lentamente, para que a gente tenha precisão no movimento, naquilo que o motor vai fazer, então é aí que está a dificuldade. Hoje eu vou explicar o segredo na programação e para esse segredinho também qual que é o macete que a gente tem no funcionamento do motor. Dá uma olhadinha aqui nesse robô. Fiz um robô com dois motores acionados aqui com Arduino e olha só ele funcionando com a lógica que nós vamos tratar hoje. Veja aqui mais de perto, eu vou acionar o robô, liguei, repare no movimento do robô. Olha lá, ele acionou, viu que ele foi de forma lenta, olha, ele está virando também de forma lenta, com bastante precisão. Configurei ele aqui para virar 90 graus e olha lá que legal que ele fica, bem preciso, por exemplo, para competições de robótica, é onde a gente precisa dessa precisão na movimentação. Então, preparado para conhecer os segredinhos na programação e aqui os macetes no funcionamento do motor? Então, vem comigo! Pois é, pessoal. Vamos lá então falar a respeito, primeiro, do funcionamento do motor. O que será que ele tem de característica que faz com que a gente tenha que se preocupar na programação, para que a gente consiga ter um controle mais preciso? Olha só, o motor ele funciona basicamente com a energia sendo enviada para ele e ele faz com que o eixo, gire como consequência da passagem de energia. Então nós temos dois fios onde a gente liga numa bateria, numa fonte, e a energia vai circular pelo motor, certo? Na verdade, a gente pode considerar que o motor ele transforma a energia elétrica em energia de movimento, certo? Ele é um conversor de energia, vamos dizer assim. Mas para que a gente consiga ter, então, um controle da velocidade do giro do motor, isso vai depender da força da energia que a gente vai colocar nele, né? Mais precisamente, a tensão. É para quem já conhece um pouquinho mais. Essa força a gente chama de tensão. Então, olha só, eu trouxe aqui um laboratório. Esse aqui é o laboratório do Brincando com Ideias, feito aqui com um monte de tudo. Enfim, só para a gente poder testar o funcionamento do motor e eu explicar essa questão. Tá? Então, desse motor aqui, é o tal do motor DC, com redução. Nós temos ele aqui dentro do laboratório. Os dois fios do motor estão aqui nesses dois conectores. E eu já liguei aqui duas extensões, uma ligada no GND da bateria. Esse laboratório ele tem diferentes fontes, certo? O outro fio do motor ainda não liguei em nada, está desligado, está aqui ligado em qualquer ponto, ou seja, sem energia. Então, se eu pegar esse outro fio e ligar em uma das fontes, o motor vai funcionar. Então, por exemplo, aqui eu tenho a medição dessa fonte aqui, que está em 12 volts. Eu ligo o fio lá naquele ponto e nós temos o motor girando, certo? Perfeitamente. Se a gente ligar numa fonte menor, vamos ver essa fonte aqui, ela está com 5 volts. Então, vamos ligar lá em 5 volts e a gente pode reparar que o motor gira mais lentamente, certo? Então, aí a gente já consegue entender o seguinte: quanto maior é a tensão do motor, mais rápido ele vai girar, certo? Quanto menor é a tensão, menor é a força dessa energia que é colocada no motor, mais lentamente ele vai girar. Só que a gente tem dois limites aí. O limite em termos de maior tensão possível é por conta da capacidade desse motor. Então, se a gente colocar uma tensão muito alta, o que vai acontecer é que o motor ele vai sobreaquecer e isso vai causar a queima do motor. Então, por isso a gente tem que saber, aquele motor,
qual é o máximo de tensão que a gente pode ligar nele. Okay? Esse motor aqui eu considero como um máximo 9 volts, por exemplo. Okay? Ele funciona muito bem, tranquilamente, a gente já fez vários testes aqui, não queima. 12 volts a gente viu que ele funcionou, mas eu deixei ele um pouquinho ligado, né? De forma em que nem esquentou o motor com esse pouquinho. Né? Agora, se eu colocar uma tensão maior, eu nem vou arriscar, porque aí pode ser que ele esquente muito rápido e queime. Okay? Então, muito cuidado com isso. Nós temos esse limite da tensão para cada motor. E para saber, olha, o ideal é verificar com o vendedor, por conta de que é o fabricante que lá na arquitetura, né, daquele motor foi definido qual era a tensão máxima dele. Fizeram testes e tudo mais. Mas você pode também, em algum momento, não é tão fácil assim, mas você pode girar o motor numa velocidade em que ele iria funcionar e com o voltímetro nos dois terminais medir qual que é a tensão que ele está gerando. Dá uma olhadinha aqui no nosso laboratório. Se a gente pegar, por exemplo, aqui o LED, o que a gente vai fazer? Olha, eu vou ligar a saída do motor, tá vendo os dois fios do motor? Eu vou ligar aqui em um LED. Reparem só, tá um LED com resistor. E eu vou girar o motor manualmente. Veja que o LED pisca, ok? Então, aqui eu estou gerando uma tensão, certo? Então, claro, eu colocaria, por exemplo, uma alavanca para ficar girando de forma contínua enquanto eu meço com o voltímetro. Então, essa é uma forma da gente saber qual que é a tensão que está sendo aplicada, ou melhor, qual que é a tensão que aquele motor ele gera, consequentemente, se a gente aplicar aquela tensão, ele vai girar, beleza? Bom, mas vamos voltar aqui para a questão da velocidade do motor. Olha só, voltando para o laboratório, reparem que se a gente colocar aqui, olha, vou pegar uma tensão menor ainda, eu tenho essa fonte de 1.4 volts. É isso, né? Então vamos colocar o motor para funcionar com 1.4. O que vai acontecer? Nada aconteceu. Reparem que ele não girou. Por quê? Porque 1.4, agora 1.5, é uma tensão abaixo do limite do motor. Mas reparem só, é aqui que está o detalhe, o macetezinho do motor. Quando o motor está parado, ele precisa de uma força maior para ele sair daquela inércia de parado e começar a se movimentar. Ele precisa de uma força maior para começar a se movimentar, e uma vez que ele já está em movimento, ele precisa de uma força menor só para se manter em movimento. É mais ou menos a mesma coisa quando a gente vai correr. Para a gente sair do zero, a gente tem que ter uma força e depois, para a gente continuar correndo, aquela força que a gente vai fazer é menor. Tá? A mesma coisa para a gente andar de bicicleta. Acho que é mais fácil de reparar isso. Né? Então a gente vai andar de bicicleta, para a gente sair do zero ali, a gente faz uma força e depois, para a gente se manter, a gente vai pedalando com menos força, certo? Então é exatamente isso que acontece com o motor. Ele precisa de mais força para sair do zero. Então, esse motor que está ligado em 1.5 não é suficiente para fazer com que ele saia do zero. Mas se a gente até ajudar aqui com a mão, olha só, repararam? Eu ajudei com a mão, ou seja, eu fiz uma força com a mão para ele sair do estado parado e agora para ele manter o funcionamento, 1.5 volts é suficiente. Então aqui, pessoal, a gente já começa a perceber que se eu quiser que esse motor gire nessa velocidade que ele está agora, certo? Exatamente assim, veja. Se eu quiser que ele gire desse jeito, eu preciso primeiro fazer com que ele ganhe mais força, certo? Eu preciso aplicar mais força para o motor parado para que ele comece a se movimentar e depois eu posso reduzir essa força para ele se manter assim. Olha só, é mais ou menos assim. Então eu tenho ele desligado, se eu ligo ele direto aqui não vai dar certo. Então o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou ligar ele nessa chave, certo? Eu vou ligar melhor aqui no meio da chave. Então, essa é uma daquelas chaves liga-desliga, tipo H. Né? E nós temos aqui, vou ligar um terminal da chave em 12 volts
E o outro terminal eu vou ligar aqui em 1,5 volt, certo? Então, em 1,5 volt ele não gira. Mas se a gente colocar ele em 12 e depois reduzir para 1,5, olha lá como ele girou sem a necessidade de que eu lá manualmente acionasse o motor, né? Tirasse ele do estado parado. Então, se eu desligo o motor, quando eu for ligar, eu tenho que lembrar de dar um pico, depois eu reduzo. Então, esse é o macetezinho para que a gente agora coloque esse controle na programação. Captou? Então vamos ver qual que é o segredo da programação para a gente fazer isso. Bora lá para a tela e olha só, esse sketch aqui, pessoal, está para vocês baixarem aí na descrição desse vídeo. É uma programação que a gente já fez. Repare o valor de ter feito uma programação para vocês e ter deixado para vocês disponível. Pesquise aí, dê um Google, qual que é o salário de um programador. Esse programa aqui, a gente gastou por volta de 8 horas para fazer, 8 horas do nosso trabalho. Então calcule quanto que ganha um programador por hora, né? Se você viu lá, o salário dele por mês é de R$ 4.000. Pois é, divide por 170, mais ou menos, é o quanto um programador trabalha por hora no mês, e aí você vai ter quanto que ele ganha por hora. É o valor que a gente investiu e estamos entregando esse programa para você de graça, tá bom? Não peço nenhum pagamento para vocês, mas só a retribuição de dar o like aí no vídeo. Contribui com a gente com esse like, é o melhor pagamento que a gente pode receber, ok? Então vamos lá. Primeiro, você vai encontrar no link, seguindo o link você vai cair numa pasta lá no GitHub, e lá você vai encontrar 3 arquivos. São 3 arquivos, o sketch.ino, né, o 1087 sketch, o motor DC e o MPU 6050. Esse MPU 6050 a gente já falou num vídeo que a gente lançou agora há uns dias atrás. Então dá uma olhada no canal Brincando com Ideias que você vai encontrar o vídeo onde a gente fala sobre o giroscópio 6050. É por isso que a gente consegue controlar o robô girando com precisão um determinado ângulo. Tá? E isso a gente vai explicar em outro vídeo, exatamente a lógica que nós fizemos na programação para isso. Hoje nós vamos falar do motor, então esse ponto H aqui é o arquivo em que temos a programação do motor para você usar. E aqui no Sketch a gente tem aquele exemplo do robô fazendo aquela movimentação que eu mostrei para vocês. Onde que está aqui o segredo, né, nesse arquivo motor DC? Primeiro que nós temos aqui uma série de controles em que você pode configurar. Né? Olha lá, o pino, onde nós temos a ligação dos motores. Né? No caso aqui são 2 motores, no robô temos o motor direito e o motor esquerdo, e temos o pino que é acionado para o motor girar para frente e o pino que é acionado para o motor girar para trás, certo? Na verdade, são 2 fios que o motor tem, então quando a gente liga um fio no positivo e o outro no negativo, esse do positivo indica exatamente essa referência que nós temos aqui. Então, se eu ligo esse fio aqui de cima no positivo e o motor vai para frente, então eu considero que esse fio de cima é o pino que vai para frente. Se eu ligo o negativo nesse pino e o positivo no de baixo e o motor vai para trás, então eu considero que esse de baixo o motor vai para trás, tá bom? Ou vice-versa, de acordo com o seu motor. Então, dessa forma, nós temos aqui essa configuração dos pinos do Arduino. Aqui, pessoal, é a velocidade em que eu quero que ele funcione. Tá? Essa questão de múltiplos de 5, tá? É importante a gente manter por enquanto. Isso depois a gente vai até melhorar na próxima versão para não precisar colocar múltiplos na velocidade do motor. Tá? Então, reparem que a velocidade aqui do motor vai de 0 até 255. Ok? E isso é a característica dos pinos do Arduino, de 0 até 255. 0 é nada de tensão, ou seja, é como se a gente ligasse o motor numa pilha que já está gasta, que não tem energia. E 255 a gente está ligando no máximo, que seria, no caso aqui, dependendo da fonte. Né? Essa fonte que eu tenho nesse robô são 2 baterias de 200-650, cada bateria de 4 volts mais ou menos, então quando eu coloco 255, na verdade eu estou mandando 8 volts para o motor, certo?
Se eu colocar na metade disso, né, 120 e tantos, a gente vai mandar 4 volts para o motor. 4 volts entre aspas, tá? Na verdade é um recurso de PWM, quem já conhece, né? Mas quem ainda não conhece PWM, não quer entrar em detalhes por enquanto, não se preocupe, é como se fosse um 4 volts ali, tá? É o que o motor vai receber de força, tá? O equivalente a uns 4 volts. Bom, então aqui eu coloquei 75, reparem que a gente vai mandar uma tensão baixa, né? E outra, ali a gente viu aquele motor funcionando, né, com 1,5 volt, mas ali o motor não tem nada, nenhuma força, nenhum peso para o motor acionar. No caso aqui, esse robozinho, a gente tem um certo peso. Então, se a gente tentar manter ele funcionando com 1,5 volt, provavelmente vai ser pouco. Ele vai precisar de um pouco mais para ele manter funcionando. Por isso que a gente pode calcular aqui. Reparem que, né, faça aí o cálculo da proporção. É como se ele fosse um quarto, ou seja, 2 volts aqui, mais ou menos. Tá? Então, aqui a gente está jogando 2 volts e aí aquela movimentação que vocês viram funcionando aí no vídeo. E aqui, olha só, é o quanto que ele vai jogar de tensão para o impulso, ou seja, para ele sair do parado. Nesse caso aqui eu coloquei 200, tá? Então é quase 8 volts. Reparem, então ele está parado, o motor está com 0 volts, aí a gente vai dar aquele impulso de 200, que ele vai lá para 7 volts e pouco, e depois ele volta para 2 volts ali, por exemplo. Certo? Essa é a lógica. Ele vai dar um pulso e depois volta para 2 volts. Isso a gente vai chamar de rampa, ok? É um impulso e depois uma rampa que ele vai descer para chegar na velocidade, ou melhor, na tensão, para ele se manter funcionando. É algo muito rápido, tá? Mas vai funcionar. E a lógica para isso, nós já temos ela prontinha aqui embaixo, sendo que você pode já executar esses comandos aqui, girar para a direita, girar para a esquerda, parar, ir para frente. E reparem só, aqui é importante. Quando que a gente precisa daquela rampa? Quando o motor está parado e vai se movimentar. Ou também quando ele vai mudar de sentido. Tá? Então, se ele está andando para frente e ele tem que voltar, ele tem que andar para trás, então também a gente tem que, andando para frente, a gente para ele, né, coloca ele em 0, depois dá a rampa no sentido contrário para ele se movimentar. Tá? Então, sempre que o motor muda o seu estado, tá, a gente precisa da rampa. A não ser quando ele vai parar, ok? Quando o motor vai parar, não precisa de rampa, é só desligar o motor que ele vai parar. Então, por isso que nós já temos todos esses comandos prontos, todos baseados numa função chamada comando DC, que vai mandar por um código qual é o estado que eu quero. O estado desse, né, o estado nós temos aqui em cima, olha lá. O estado, tá vendo? 0 é parado, 1 é para frente, 2 é para direita, 4 é para trás e 11 é o impulso para frente. E tudo isso é interno, tá? Só para você saber que houve essa programação. Então, eu defini esses códigos, tá? E com base nesses códigos que eu fiz a lógica da programação. E aqui a velocidade, 0 parado e 255 é o mais rápido. Beleza? Então, quando eu executo esse comando DC, eu vou dizer qual é o sentido, né? Na verdade, qual é o estado e em qual velocidade. Por isso que a gente tem aqui, olha, para parar, 0, 0, que ele vai para o estado 0, que é parado. Para ir para frente, é o estado 1 na velocidade que eu quiser. Tá? Então, velocidade eu configuro aqui em cima. Olha, 75. Posso mudar aqui. Eu quero que ele seja mais rápido, um pouco mais lento. Aí você vai medindo a velocidade que você quer, beleza? Agora, veja só, para que tudo isso funcione, nós temos essa função loopDC que você vai colocar no loop do seu sketch. Então, aqui no sketch, reparem que nós temos o setup, tá? Termina aqui o setup e aqui começa o loop. Olha lá aqui, ó, loopDC. Coloca ela no loop e muito importante. Olha lá, ops, vem para cá, presta atenção. Não podemos usar delay nesse programa.
Se você usar delay, não vai funcionar nada, ok? Então, é importante você colocar o loop DC aqui e não usar delay. Existe uma outra forma para que você execute o loop DC usando o timer e com isso você vai poder usar delay. Tá? O timer é como se você colocasse lá dentro do chip do Arduino a execução desse loop DC, independente se você está usando o delay ou não. Tá? Mas, para a gente facilitar aqui, não usa delay e coloca ele aqui no início do loop. Beleza? Então, olha lá. Então, agora nós temos loop DC e é aqui que ele vai verificar se houve mudança da velocidade, ele faz a rampa. Tá? Aqui, então, tem a lógica da rampa, tanto para ele aumentar a velocidade quanto para diminuir a velocidade. Então, isso também vai acontecer com rampa, ok? Se você der o comando para frente nessa velocidade, ó, o comando DC, na verdade, né? Lá no seu programa você pode colocar comando DC diretamente, tá? Não precisa só usar esse comando frente, parar, tá? Pode colocar lá comando DC. Aí vamos supor que em algum ponto do seu programa você coloca uma velocidade baixa, em outro ponto você aumenta a velocidade. Então, quando muda a velocidade, aqui automaticamente esse trecho aqui do código vai fazer com que ele acelere numa rampa, tá? Não vai ser daquela velocidade baixa diretamente para a velocidade alta. Ele vai ter uma rampa de aceleração ou de desaceleração. E aqui nós temos a lógica de quando ele muda de sentido. Reparem que o macetezinho está na mudança de sentido, certo? É ali que a gente tem que ter aquela rampa de pico para ir descendo para a velocidade que nós queremos, sempre que ele muda de sentido. Então, se ele for parar, não tem rampa, ele só desliga o motor. Tudo low, tá vendo? Agora, se ele for para frente, é aqui que tem a rampa. Reparem só, aqui eu tenho uma lógica para que ele faça o impulso, tá? Então, mandei ele para frente. Então, ele fala, olha, primeiro eu preciso do impulso. Aqui ele executa o impulso, tá vendo? Naquela velocidade que, na verdade, foi a velocidade máxima, tá? A velocidade máxima é aqui, tá vendo? Aqui ele vai mandar para a velocidade máxima. Na verdade, é a velocidade de impulso, né? Aquela 200 lá. Então, ele vai jogar o motor para 200, ok? E depois ele vai esperar chegar. Então, ele vai acionar aquela rampa vai buscar chegar na velocidade que eu quero, e quando chegar na velocidade que eu quero, ele para a rampa. Tá bom? Então, essa é a lógica dessa rampa. Para frente, para trás é a mesma coisa, tá vendo? Ele dá o impulso, aciona o motor nesse impulso e depois ele vai diminuindo a velocidade até atingir a velocidade de destino, que é a velocidade que eu quero. Para a direita, a mesma coisa. Ele dá o impulso e vai, olha, aciona o motor para a direita, vai fazendo a rampa até ele parar. Para a esquerda, dá o impulso e assim vai para todos os sentidos. Beleza? Então é isso, vamos agora de novo ver o nosso robô funcionar. Deixa eu trazer aqui para vocês na tela e reparem só. Vamos acionar. Antes de acionar, vamos só reparar aqui um detalhe. Voltando para a programação, reparem que nós temos aqui no Sketch a lógica de funcionamento. Então aqui é baseado em diferentes estados. Estado 1, ele está parado. O estado 2, ele anda para frente, depois ele vira, tá vendo? Ó? Estado 2, 5, 8, ele vai parar. No estado 1, 4, 7, ele vai para frente. No estado 3 e 12, ele vai para a direita e depois para. No estado 6, ele vai para a esquerda e depois para. Então, essa é a lógica que eu fiz aqui. Reparem, sem usar delay. Tá? O que eu estou usando aqui é o milis. Tá bom? Então, tem vídeo no canal que ensina você a usar milis. E também lá no curso de Arduino.net você consegue aprender. Dá uma olhadinha lá, porque lá nós temos aulas para você entender qual que é a diferença de delay para milis. E aí você segue essa dica. Não use delay. Beleza? Então, feito isso, vamos ver agora o que ele vai fazer. Ele vai iniciar no estado, cadê aqui? Olha, ele estado 0 e vai variando. A cada tempo ele vai aumentando o estado até chegar no estado 11. Então, ele vai 0, 1, 2 nessa sequência.
até o 11, depois ele volta para o 0 e assim por diante. Então, se a gente ligar ele aqui, olha lá, ele está no estado 0, agora ele vai andar para frente, estado 1, ele vai virar estado 2, ele vai para frente ao estado 3, agora ele vai virar ao contrário, estado 4, ele vai para frente ao estado 5, tá vendo? Ele vai virar de novo, estado 6, para frente o 7 e assim por diante, até ele chegar no último estado. Ok? Então veja que ele funcionou, né, com muita precisão. Vamos de novo com mais um zoom. Desligo para ele ir para o estado 0. Ligo e olha lá. Presta atenção. Olha lá como ele se movimenta bem devagarinho, mas com consistência. Olha lá, os dois motores funcionam bem num sentido e outro no outro. Tá vendo? Ele gira com consistência. Fica bem preciso. Então, tá aí a dica para que você possa fazer também a sua programação de um Arduino acionando um motor DC com precisão. Se você gostou, então, não esqueça do like, hein? E principalmente, comenta qual é a aplicação que você imagina dar para essa dica que eu estou dando aqui com o motor DC. Além de um robozinho para uma competição de robótica, o que mais será que a gente pode fazer com esse algoritmo de impulso, rampa, para você acionar o motor DC? Nos próximos vídeos eu vou trazer mais detalhes relacionados ao giroscópio. Como será que eu fiz esse controle para ele se movimentar, para ele virar exatamente 90 graus e depois voltar? Reparem que tem aqui um controle de ângulos. Pois é, então a gente vai pegar o giroscópio que a gente já aprendeu a programar e vamos aplicar na lógica aqui no próximo vídeo. Então, te espero lá, beleza? Um forte abraço, tchau, tchau!